A cozinha é a minha vida e a minha paixão. Nos meus restaurantes, todos os dias trabalhamos para encontrar as melhores combinações. Umas bem prováveis, outras mais improváveis. As possibilidades são infinitas. Sou José Vilés, fique comigo e aprenda a combinar como eu. E começamos assim mais um programa das combinações improváveis. Hoje, carne de porco. Vamos começar com um lombinho de porco alentejano com ameijos. Já o marinei com massa de pimentão, deixei cerca de 6 horas. Vou acrescentar só um pouco de flor de sal. A massa de pimentão tem sal, mas neste caso não tem o suficiente para o que queremos. E vou marcar o lombo numa frigideira com um fio de azeite. Vamos corar bem de todos os lados e deixar ainda rosado no interior. Há ainda alguma preocupação em comer-se a carne de porco mal passada. A verdade é que isso essencialmente era quando os porcos estavam em casas, eram alimentados de restos e de uma comida menos higiênica. Quando falamos de porco alentejano, falamos do porco que é produzido em campo aberto, alimentado de bolotas, não há esse problema e, aliás, a carne deve ser mesmo consumida mais rosada, ou pelo menos fica melhor se for consumida assim. Tenho já aqui óleo a aquecer. O que eu fiz foi pegar em batatinhas novas, cozi em água com sal, congelei e vamos depois fritar. Elas vão como que rebentar e ficar bem crocantes por fora, porque por causa da diferença de temperatura e por estarem já cozidas, ficam tipo puré no interior. Temos aqui a ameijoa boa do Algarve, a ameijoa média, que vamos utilizar para esta receita. Vamos começar então por corar os lombinhos de porco. Já temos o azeite bem quente. Nós aqui, não só por ser mais prático, mas principalmente para ficar com todos os sucos, todos os sabores concentrados, vamos aproveitar a mesma frigideira para fazer praticamente todas as preparações e vamos juntando depois na frigideira. Mesmo as batatas que vamos fritar ao lado, depois vêm aqui para absorver um pouco destes sucos. Cá tenho aqui as batatas congeladas, batatinha nova, cozida com a pele e congelada. Vai saltar, cuidado a fazer esta preparação. Como está congelada, a batata tem bastante água e vai espirrar um pouco, por isso vamos pôr pouco de cada vez. Vamos aqui rodar os lombinhos de porco, estamos a corá-los a toda a volta, controlar a batata. Vamos escorrer depois a batata, papel absorvente, muito importante, sempre que fritamos, escorrer bem, retirar o excesso de óleo. Vimos aqui como as batatas incham e estão a ficar bem crocantes do exterior. E agora que já temos o porco bem corado de todos os lados, vamos baixar o lume, vamos deixar continuar a cozinhar mais um pouco para ficar no ponto que pretendemos, mas já sem estar tão alto. Ter atenção que, como as batatas estão congeladas, o óleo arrefece rapidamente. Vamos fazer agora um compasso de espera antes de juntar as restantes batatas. Vou retirar então os lombinhos, estão ainda rosados no interior. Vai descansar
ligeiramente a carne, vai continuar a cozinhar um pouco e vamos aproveitar então esta molhanga, todo este sabor da carne e dos seus temperos para abrir as ameijas. Aqui alho picado. Vamos cozinhar sem deixar alourar o alho picado. Temos aqui a gordura da carne, temos aqui o tempero da massa do pimentão. Vou juntar então as restantes batatas. Vou juntar então as ameijas, vamos abrir as ameijas. Vamos refrescar com um pouco de vinho branco. Deixar evaporar o vinho, os coentros. E vamos colocar a tampa para fechar aqui o ambiente, fazer vapor e as ameijas começarem a abrir. Minhas batatas a fritar. Vou depois dar ainda uma última fritura todas juntas para ficarem um pouco mais crocantes. E as ameijas estão a abrir. Cheirinho maravilhoso. Enquanto isso vou cortar a carne. Aqui, como vêem, ainda temos a carne rosada no interior. Vou retirar a tampa. A ameija está aberta. Baixar o lume. Cortamos sempre a carne aqui contra a direção dos veios para ficar mais tenra. E vamos retirar então no cocote onde vamos servir. Vamos colocar já as ameijas e vamos fazer isto por camadas, aproveitar o sabor da carne. De volta para a frigideira. Uma base de ameijas. A batata agora que volta de novo para o tacho e que depois vai passar aqui ainda pela frigideira. Podemos já colocar uma parte na cocote. Mais ameijas. Vamos escorrer uma vez mais estas batatas e aproveitá-las para molhar neste molho maravilhoso. E vamos agora então misturar. E este caldinho se vai formar agora no fundo da cocote. Maravilha. Vamos finalizar já com os picos, um pouco mais de coentros picados e flor de sal. E agora vamos assim espalhar então picos, um pouco de coentros e a flor de sal. Terminamos assim uma receita bem provável, mas que eu diria que na maior parte do mundo é bem improvável, porque carne de porco com ameijas não vi em muitos lados, mas de facto em Portugal é bem típico, é bem nosso e na verdade é delicioso.
Começamos então a combinação improvável de hoje. Relembro, estamos a trabalhar, a combinar com porco, mas neste caso, de facto, o porco vai servir para temperar. Temos uma tomatada feita com um pouco de chouriço, mas vamos fazer é bacalhau. Bacalhau assado com uma crosta de broa, bem tradicional, mas esta crosta de broa tem mais alguma coisa, tem alheira. E reza a lenda e a história que as alheiras apareceram na altura da Inquisição, quando os judeus se queriam proteger, começaram a fazer alheiras feitas de aves e deixavam no fumeiro em casa. Quando vinham para os apanhar, espreitavam à janela, viam o fumeiro com as alheiras penduradas e achavam, não, comem porco, não são judeus. Na verdade, nessa altura, de facto, as alheiras faziam-se de aves, de caça. Hoje em dia, a maior parte das alheiras tem também porco. Neste caso, até é uma alheira de porco bízaro, uma alheira de mirandela, que vamos combinar então com a broa para fazer uma crosta de broa e alheira. Misturamos então a broa com a alheira. Vamos aqui ligar um pouco a alheira, juntar broa. Vou acrescentar aqui um bocadinho de azeite também para conseguir moldar melhor. E lembro que vou fazer uma crosta por cima do bacalhau. O bacalhau são lombos de bacalhau demolhados, ultra congelados. Retiramos a pele e as espinhas. E consigo agora moldar. A alheira já tem uma pré-cozedura, passei durante uns minutos, arrefeci, retirei da tripa e estamos agora aqui então a misturar. Quando assarmos o bacalhau, vamos colocar aqui raminhos de tomilho, o vidrado do limão vai perfumar toda a preparação, vai perfumar o bacalhau, pimenta e alho. Um pouco mais de azeite, temos que conseguir moldar. E vou então colocar já o bacalhau. Tenho o forno pré-aquecido, 160 graus. Vou colocar os lombinhos de bacalhau. Vou colocar depois a tomatada por baixo, ou neste caso à volta, porque primeiro vou, com um pouco desta crosta que fizemos, moldar e cobrir. Ah, está o pré-aquecido, chegou agora ao forno, assinala quando está na temperatura pretendida. Vou moldar aqui uma capa em cima do bacalhau. Lembro que não juntámos qualquer tempero, só um fio de azeite para conseguir ligar melhor. Tem o sabor da alheira, tem o sabor da broa, é o que nos basta. Depois vamos ter o vidrado de limão, os alhos, a tomatada no fundo, o tomilho e os grãos de pimenta. Vamos colocar tomatada à volta. Lembro que tem chouriço, alho, cebola, tempero do louro e tomate. E aqui o tomate liga muito bem com o bacalhau, liga muito bem com a alheira também. Normalmente, de facto, não se conjuga alheira com bacalhau, mas o tomate vai servir aqui como um ponto de união, um ponto de combinação. Vou colocar uns raminhos de tomilho, que vai dar algum sabor. Vou colocar as cascas de limão. Antes, em vez de deitar só as cascas de limão, vou primeiro apertá-las ligeiramente. Vai estar já a aromatizar. E depois coloco uma por cima de cada lombo de bacalhau, de cada crosta de alheira. Uns grãos de pimenta. E aqui estou a deixar os grãos de pimenta propositadamente para depois se trincar os grãos de pimenta e alho. Temos já alho, mas está cozinhado na tomatada. Vou aqui colocar mais um bocadinho de alho cru, apesar disto ir a assar no forno, mas vai ficar aqui com umas notas de um alho tostado, que vai fazer disparar aqui os sabores. E vou regar com um fio de azeite, não muito para não deitar muita gordura.
Temos aqui já a gordura na tomatada, temos a gordura na alheira. E levamos ao forno a 160 graus, já pré-aquecido, cerca de 15 minutos. E está pronto o bacalhau com crosta de broa, de milho e alheira, com uma tomatada com chouriço. Aqui o porco entra a temperar. Temos o bacalhau no ponto certo a lascar, a alheira a começar a ficar crocante, mas não muito crocante, senão vai secar. E terminamos assim a combinação improvável de hoje. Fica aí que temos mais novidades. E continuamos então a cozinhar, a temperar e a combinar hoje com a carne de porco. Agora uma sobremesa, direcionada para os mais novos para fazerem em casa com as avós. Mas poderia ser também uma combinação improvável, porque vamos utilizar de facto tocinho, carne de porco para uma sobremesa. Isto é uma receita do abade de Priscos, da região de Braga. Diz-se que cozinhava muito bem, que tinha muitas outras receitas. Esta é uma das mais conhecidas. Vamos começar por cortar aqui o tocinho para largar mais sabor e vamos fazer uma calda de açúcar aromatizada com canela, limão e com o tocinho. E o tocinho, além de sabor, vai dar aqui untuosidade, vai dar a textura característica do pudim abade de Priscos. A doçaria tradicional sempre teve uma grande quantidade de açúcar que normalmente, não havendo frigoríficos, servia para conservar durante mais tempo os doces. Tinha também normalmente muitas gemas. As receitas começavam quase sempre com 12 gemas ou 24 gemas e 1 kg de açúcar. Ou às vezes até 1 litro de açúcar porque se media em jarros de litro. A verdade é que se pegarmos em algumas receitas tradicionais conseguimos reduzir a quantidade de açúcar e não ficam piores, em muitos casos até ficam melhor. Vou colocar o tocinho, a canela e a casca de limão que vou primeiro amassar um pouco para soltar bem o sabor e vamos fazer aqui então a calda de açúcar. É ferver, começar a ferver e deixarmos fervilhar durante 4 a 5 minutos. Vou misturar então o vinho do Porto com as gemas. É impressionante como estes ingredientes, o Porto com as gemas e ainda ter o cheiro do tocinho acabado de cortar, faz-me logo lembrar o pudim. E esta cor assim mais escura é também bastante característica. Já preparei um caramelo com açúcar e metade de água para a quantidade de açúcar, até ficar mais ou menos com esta cor que vamos depois forrar a forma onde vamos colocar o pudim. Não vou bater demasiado para não fazer muita espuma, vamos pôr de lado. Aqui o original nesta receita, ou o mais original nesta receita, é que vamos servir depois com um gelado de pudim abade de Priscos, uma base de pudim abade de Priscos que transformamos em gelado e umas framboesas. Gosto muito de cruzar fruta, principalmente a fruta que tenha acidez, com as sobremesas ou os doces com muito açúcar e ovos. A acidez vai ajudar a equilibrar, a dar notas de facto mais vivas e ácidas à sobremesa. Vamos então esperar que comece a ferver 4 a 5 minutos até chegar a 104 graus. E a calda está no ponto que queremos, vamos retirar do lume, vou deixar aqui até inclinada. O que vai acontecer é que vai circular o ar por debaixo do tacho e vai arrefecer. Queremos agora baixar a temperatura para podermos juntar às gemas e as gemas não começarem a cozer imediatamente. Enquanto deixamos aqui a arrefecer, podemos já colocar o caramelo no fundo da forma
Ele, como já arrefeceu um pouco, estou a passá-lo com uma colher para espalhar bem. E agora, com uma concha, aqui mexer um pouco para arrefecer mais um bocado. E vamos aqui juntar, vamos mexendo. E de facto é curioso a utilização do porco, do toucinho neste caso. Há quem use presunto também aqui na sobremesa, mas faz toda a diferença. Este pudim não tem este sabor se não for utilizado aqui esta carne para passar este sabor. Passamos aqui com alguns pedaços de toucinho, algumas cascas também de limão. Vamos passar por um passador de rede todo este preparado. E depois vamos cozer em banho-maria, num forno caseiro, cerca de 1h30, 120 graus. Já temos também o jarro elétrico, água quente, colocamos o aparelho do pudim dentro da forma. E vamos então a cozer. O forno já está pré-aquecido. Coloco primeiro a forma do pudim e depois, com água quente, com o jarro elétrico, acrescento a água. E agora então cerca de 1h30. E o pudim está pronto para sair do forno. Ele agora, depois de sair, tem ainda que arrefecer bem antes de poder ser cortado ou mesmo ser consumido. E agora vou deixar arrefecer um pouco cá fora e depois coloco no frigorífico. Vamos depois servi-lo com um gelado de pudim abate de periscos e framboesas. Fique comigo mais uns minutos e já vamos ver como é que fica. E o pudim já arrefeceu, estamos prontos para o virar para um prato, uma operação complicadíssima. Está lindo e maravilhoso, com uma textura espetacular. Vamos retirar já o gelado. Vamos cortar aqui uma fatia de pudim. Adoro, de facto, esta textura é maravilhosa. Uma bola bem generosa agora do gelado de pudim abate de periscos. Aquelas bem golosas. E para refrescar, para trazer acidez, alguma cor também, mas principalmente estamos a falar de sabor. Na cozinha não estamos a falar de cor, só numa última instância vamos acrescentar as framboesas. E com esta sobremesa maravilhosa sai já um café também para terminar este Combinações Improváveis, onde o tema é o porco e fizemos de facto combinações, umas bem prováveis, outras mais improváveis, e acabámos para as crianças com um pudim abate de periscos, claro, com toucinho. Maravilhoso.